paz. Aqui quem está falando com vocês é a tia Seneí. E hoje nós vamos falar sobre o que afasta o homem de Deus. Eu vou ler aqui em João 1:29, que fala: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus. E quem foi? Através de quem? Que entrou o pecado no mundo? Porque Deus criou tudo lindo e perfeito. Deus tinha um plano maravilhoso para o homem. E Deus criou o casal Adão e Eva. Vocês já conhecem a história deles. Então Adão e Eva eram um casal abençoado, criado por Deus, criado para se amarem, para viver felizes no jardim do Éden. Então Adão e Eva viviam frente a frente com Deus. Aqui representa Deus, essa lanterna. Então, Adão e Eva, eles viviam frente a frente com Deus, conversavam com Deus, Deus se comunicava com eles, frente a frente, tudo vivia em harmonia naquele jardim. Um dia Deus deu uma ordem para Adão e Eva. Adão e Eva, vocês podem tocar em todas as árvores, nos frutos que tem nesse jardim, menos naquele que está lá no meio. E isso surgiu uma curiosidade, não é? Surgiu, por que eu não posso? Então, sabe quem foi que se aproveitou disso? A serpente, que é o inimigo dos homens. Estava ali, Satanás entrou na serpente e foi enganar Adão e Eva. Talvez Satanás falou assim, a serpente falou: Eva, pode comer dessa fruta, porque se você comer, você vai ser maior do que Deus, você vai ter conhecimento de todas as coisas. E Eva não lembrou de obedecer à voz de Deus. Ela desobedeceu a Deus. E aí surgiu o quê? O pecado. O primeiro pecado de Adão e Eva foi o quê? Desobedeceram a Deus. Adão e Eva desobedeceram a Deus e já foram se afastando de Deus. Então Adão e Eva pecaram. O primeiro pecado foi a desobediência. Depois Adão e Eva se escondeu. Eles negaram aquilo que eles fizeram. E eles foram pecando e pecando. E isso entristeceu o coração de Deus. E Deus se afastou deles. E aí eles ficaram tristes. E agora, como é que nós vamos falar com Deus? E isso entrou o pecado na humanidade. O coração do homem ficou sujo porque desobedeceu a quem? A Deus. E Deus não mais ficou vendo o homem, porque o homem não estava obedecendo a Deus. Deus não se agrada do pecado do homem. Deus ama o homem, mas não ama o pecado. Então Deus se afastou do homem porque o homem pecou. E o homem estava cheio de pecado, triste, estava irado, violência, desobediência, raiva, inveja. E Deus disse o quê? Deus pensou assim: eu vou formar um plano perfeito para curar o coração desse homem, para tirar raiva, tirar inveja. Eu vou mandar o meu filho Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira o pecado do homem. Então Deus mandou Jesus e Jesus tirou sobre si todos os nossos pecados. E aí Jesus apagou aquele pecado do homem. E o homem já não mais era o quê? Pecador. O homem era um homem arrependido. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, ele veio morrer uma morte de cruz. E aquele homem que aceitar Jesus Cristo e que crê nessa coisa linda, nesse plano perfeito de Deus, que foi o quê? Enviar Jesus para morrer por mim, para morrer por você numa cruz. Mas Jesus, ele não ficou morto na cruz, não. Jesus, ele veio e ressuscitou para que todo aquele que nele cresce não tivesse a morte, mas que fosse feliz e vivesse para sempre. Deus enviou o seu único filho com esse plano perfeito para vir no mundo, morrer uma morte de cruz, derramar o seu sangue por nós,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí vai ficar frente a frente com Deus. Você que aceitou Jesus no seu coração, o seu coração não mais vai ficar manchado pelo pecado, mas sim feliz e sorridente, porque você aceitou Jesus no seu coração e ele te ama. E agora você vai orar e Jesus vai te ouvir. Você vai orar e Deus vai te ouvir. Não mais como Adão, que se afastou de Deus. Como o homem que não tem Deus, que peca, que rouba, que é violento. Isso afasta ele de Deus. Mas se você aceitar Jesus no seu coraçãozinho, Jesus vai limpar o seu coração. E aí você vai ficar bem pertinho de Jesus. E você vai ficar feliz. E quando Jesus voltar, porque ele morreu, ressuscitou e foi morar lá no céu. Jesus foi fazer uma linda morada para nós, porque Jesus falou assim: na minha casa, ou na casa do meu pai, há muitas moradas. E nessa morada, na casa do papai do céu, que é Deus, lá tem várias moradas. Mas só vai entrar lá aquele que crê nesse sacrifício de Jesus na cruz por você e por mim. Esse sim vai morar lá no céu com ele. Amém!